Olá! Nesta aula, vamos conversar sobre controle externo. Na administração pública federal, o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, que representa o povo. É o que chamamos de controle externo político. Nos estados, Distrito Federal e municípios, esse controle é exercido pelas respectivas casas legislativas. Perceba o seguinte: em todos os casos, o titular do controle externo é o Poder Legislativo, que conta com o auxílio técnico dos tribunais de contas. Mas o que é controle externo? Bem, controle externo é a atividade que verifica, analisa e comprova a legalidade e o desempenho da administração pública. Também é o controle externo que observa se a administração está utilizando os recursos de acordo com o orçamento aprovado. Na esfera federal, o TCU é o órgão técnico que apoia o Congresso Nacional no controle externo. Daqui para frente, vamos conversar sobre o TCU, tendo em mente que, em termos de estrutura e funcionamento, ele é muito semelhante aos demais tribunais de contas, dos estados, do DF e dos municípios, conforme estabelece o artigo 75 da Constituição Federal. Vamos lá! O Tribunal de Contas da União tem sede em Brasília e, ao contrário do que possa parecer, não faz parte do Poder Judiciário. O TCU é um tribunal administrativo e é composto por 9 ministros. É considerado ainda um órgão de auxílio ao Congresso Nacional, mas veja bem, o TCU não é subordinado a ele, pois possui autonomia funcional. Mas qual é a função do TCU? Bem, as funções básicas do tribunal podem ser agrupadas da seguinte forma: fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e de ouvidoria. O nome das funções já nos indica boa parte do significado, concorda? Mas vamos explicar melhor. A função fiscalizadora compreende a realização de trabalhos de auditoria na gestão dos órgãos e entidades dos 3 poderes. Envolve ainda apreciar a legalidade dos atos de pessoal para fins de registro, exceto as nomeações para cargos comissionados. Além disso, o TCU fiscaliza a aplicação dos recursos transferidos pela União a estados, Distrito Federal e municípios mediante convênios. A função consultiva compreende a elaboração de parecer prévio sobre as contas anuais do Presidente da República. Posteriormente, esse parecer é encaminhado ao Congresso Nacional, a quem compete julgar as contas do chefe do Executivo. A função consultiva inclui também o exame, sempre em tese, de consultas realizadas por autoridades legitimadas a respeito de dúvidas na aplicação de dispositivos legais de competência do tribunal. A função informativa é exercida principalmente quando da prestação de informações sobre as fiscalizações realizadas pelo tribunal a outros órgãos de controle do poder público. A função judicante compreende o julgamento das contas anuais dos administradores públicos. Notem que todos os responsáveis por recursos públicos de qualquer natureza devem prestar contas. A função corretiva prevê a fixação de prazo para correção de ilegalidade ou irregularidade em ato ou contrato administrativo. Caso o gestor não atenda à determinação do TCU ou tenha suas contas julgadas irregulares, ele estará sujeito às sanções previstas na Lei Orgânica do Tribunal. A sanção mais comum e conhecida é a aplicação de multas pecuniárias, daí a função sancionadora do TCU. O tribunal também pode expedir instruções e atos normativos relativos à matéria de sua competência. Por exemplo, o TCU pode expedir instruções determinando como os órgãos e os gestores devem apresentar suas prestações de contas. Trata-se da função normativa do TCU. Por último, para atender a sua função de ouvidoria, o TCU disponibiliza 5 canais para que os cidadãos possam apresentar sugestões, críticas, reclamações ou informações a respeito dos serviços prestados pelo tribunal e também a respeito da atuação de gestores de recursos federais. Eu recomendo que você acesse o portal do tribunal e visite a seção Fale com o TCU. Observe especialmente a carta de serviços ao cidadão.
Ao conhecermos as funções e competências do TCU, verificamos que a sua atuação possui um forte caráter pedagógico. Um exemplo disso é quando o TCU orienta os gestores públicos para que adotem melhorias operacionais em suas unidades. Além disso, o TCU, por meio do Instituto Cerzedelo Correia, continuamente oferece cursos para a população, como este que estamos fazendo agora. Para saber mais a respeito dessas ações educacionais, consulte a página de Educação Corporativa. Por fim, outra instituição de nosso interesse é a Rede de Controle, ou seja, um centro de coordenação e ações conjuntas formado por várias instituições públicas. O seu objetivo é aumentar a eficiência do controle do Estado sobre a gestão pública, evitando assim duplicação de esforços e estimulando a troca de informações entre os órgãos participantes. Além do TCU, claro, integram a rede de controle, por exemplo, o Banco Central, o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, entre outros. Caro participante, nesta aula vimos o que é o controle externo, quais órgãos são responsáveis por exercê-lo, bem como as funções e competências do TCU. Chegou o momento de revermos os pontos principais. Controle externo é a atividade de verificação da legalidade e do desempenho da administração pública. O responsável pelo controle externo é o Poder Legislativo, que conta com apoio técnico dos Tribunais de Contas. No âmbito federal, esses órgãos são o Congresso Nacional e o TCU, respectivamente. Para realizar o controle, o TCU e os demais tribunais de contas estaduais e municipais contam com diversas competências associadas a funções que podem ser agrupadas em fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e de ouvidoria. Para otimizar os esforços fiscalizatórios e viabilizar a troca de informações, diversos órgãos públicos formaram a Rede de Controle, um centro de coordenação do controle do Estado sobre a gestão pública. Nos vemos em breve. Um abraço.